para começar, muito bom dia a todos, muito obrigado por terem vindo. O meu nome é António Alexandre, eu sou biólogo, aluno de doutoramento no tema das miniflorestas, consultor e faço parte desta rede que hoje, pela primeira vez, vimos cá apresentar no Greenfest, ok? A rede das miniflorestas. E como tal, se calhar faz sentido, para quem não conhece o que é que isto significa, falar um pouco de o que é que são, na verdade, miniflorestas, ok? Porque é algo que tem vindo a aparecer mais nas notícias, até nos jornais, há pessoas que conhecem, mas há pessoas que não conhecem, então acho que é importante partilhar um pouco sobre isto, ok? Miniflorestas, basicamente, como o nome indica, são pequenas florestas, geralmente em zonas urbanas, que pretendem trazer a biodiversidade para as cidades e reconectar as pessoas com a natureza, ok? Cada vez é mais necessário isto e então o nosso propósito aqui tem sido de desenvolver este tipo de espaços nas zonas urbanas, ok? Eu segue o método Miyawaki, que eu já vou falar um pouco sobre o que é que isso é, mas a ideia é criar espaços biodiversos resilientes, que não necessitem de muita água e que consigamos basicamente criar espaços verdes para os nossos netos, bisnetos e futuras gerações, ok? A verdade é que uma mini-floresta traz vários benefícios, e se olharmos para isto do espectro do serviço de ecossistema, conseguimos ver que existem benefícios a nível da regulação, do suporte e muitos outros, ok? Coisas como a melhoria do bem-estar, potencial de educação, melhoria da biodiversidade, a diminuição dos ruídos na cidade, que cá em Lisboa é uma coisa fundamental devido ao aeroporto estar no centro da própria cidade, e muitas outras razões, ok? Como a absorção da água, a potencialidade de colheita de frutas aromáticas, uma melhoria da qualidade do solo, etc. Okay? Mas para além disto também, na verdade, contribui de várias formas para os ODS, para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são altamente relevantes para as empresas cada vez mais, ok? E que então nós conseguimos aqui ver neste mapa que consiga, basicamente é um tipo de visão bastante holística na forma como consegue contribuir para os vários ODS. E a verdade é que as miniflorestas, este conceito, tem-se vindo a espalhar no mundo desde 1980, começou no Japão, mas tem-se vindo a espalhar pela Índia, mais tarde também pelo Chile, pela Holanda, pela Inglaterra e mais recentemente cá em Portugal a partir de 2021, ok? Mas, na verdade, antes de começarmos a falar sobre o que é que está feito cá em Portugal, vamos falar um pouco sobre o que é que origina estas miniflorestas, como é que elas conseguem aparecer e qual é que é a sua base, ok? E a verdade é que a sua base vem deste nome, que muitas vezes é muito complicado de se dizer da primeira vez, mas que é o método de Miyawaki, que deriva deste senhor, ok? Este senhor, o Akira Miyawaki, foi professor e botânico da Universidade de Yokohama, no Japão, e ele teve a felicidade de viver num contexto onde isto existe, ok? Nós na Europa não temos grande tipo de espaços como estes, porque, para quem não conhece, no Japão, sempre que era criado um templo, era plantada uma floresta junto com esse templo, e então, pela crença de que os deuses estão presentes nas pedras, nas folhas e tudo mais, esses espaços têm vindo a ser preservados ao longo de centenas de anos, ok? Então ele teve a oportunidade de conseguir ver o que é que seria uma floresta madura, ou uma floresta no seu mais alto potencial, que novamente cá em Portugal e na Europa muitas vezes é algo que é difícil de conseguir observar, ok? E como ele também, na verdade, era um académico, ele acabou por estudar estas duas componentes, que é o potencial da vegetação natural, ou seja, até onde é que as plantas conseguem crescer e como, e também o seu grande interesse, que era a fitossociologia, sociologia, comunicação, a interação fitoplanta, portanto, a comunicação e a interação entre plantas. E foi isto, estas ligações e o facto do seu contexto ser aquele visto anteriormente, que o fez pensar então como é que seria possível desenhar florestas que seriam dignas das presenças dos deuses, ok? Porque como isto era algo muito importante para ele, e ele percebeu que era importante nós conseguimos desenvolver um método que regenerasse a natureza nas cidades o mais rápido e estável possível, ele desenhou o método Miyawaki, que se baseia de uma forma muito simples em 5 pontos, que eu vou passar a falar muito brevemente, ok? Solo rico, plantas nativas, estrutura da floresta, uma plantação densa e as pessoas, ou a comunidade, ok? Começando pelo solo rico, que é uma coisa que nós, como primatas que somos, muitas vezes esquecemos, mas o solo é a base da floresta e qualquer ecossistema. E então tudo o que a gente vê acima do solo é uma representação da qualidade que está lá por baixo. Portanto, é fundamental nós aqui no método Miyawaki ou em tipos de regeneração ou de reflorestação, cuidarmos do solo. E muitas vezes isso passa por melhoria do solo, com colocação de composto, de tipos de materiais, para criar condições para que as plantas consigam se desenvolver da forma mais saudável que for possível, ok? Portanto, solo rico é algo que é fundamental. Depois, o uso de plantas nativas, que é uma coisa que une os parceiros aqui também da rede, é o uso de plantas nativas. Plantas que estão adaptadas ao local, ao clima e ao sol e que permitem que no futuro, como é o caso do Mediterrâneo, onde cada vez há menos chuva, que existam plantas que se conseguem manter cá,
durante as próximas gerações, ok? Porque nós queremos ter espaços verdes, mas não queremos estar a utilizar água potável, que acontece muitas vezes na cidade, mesmo cá em Lisboa, muitas das plantas são regadas e o chão é limpo com água potável e nós temos que mudar um pouco este paradigma, ok? É difícil muitas vezes perceber o que é uma planta nativa ou não. Hoje em dia há a felicidade de haver muitas plataformas na internet, como a Floraon, cá em Portugal, que nos ajuda a ter alguma noção disto, ok? E faz parte de nós também, como cidadãos, aprender e valorizar um pouco daquilo que era uma cultura presente e passada, que estava muito com os nossos avós, bisavós e etc, ok? Plantas nativas é fundamental. Depois perceber que uma floresta, na verdade, é uma estrutura heterogénea, que não é digamos, uma monocultura, não é só árvores, não é só arbustos, é uma mistura de vários níveis de plantas, ok? E nós aqui no método Miyawaki tendemos a utilizar isto e ver isto desta forma. Portanto, quando são plantadas as florestas, são plantados os vários chamados estratos, os vários níveis, ok? Portanto, não é uma plantação tradicional, porque nós associamos uma plantação tradicional a plantar árvores, que tipicamente seriam árvores as emergentes, que aquelas que precisam do sol, como as oliveiras e os carvalhos, e nós aqui tentamos compor a floresta de outro modo, ok? Portanto, solo rico, plantas nativas, estrutura. Uma das partes mais interessantes, a meu entender, do método Miyawaki tem a ver com a densidade de plantação, ok? Aqui à esquerda vocês veem uma plantação típica de pinheiros, que tem cerca de 1000 plantas, neste caso só árvores, por hectare, e uma plantação Miyawaki pode ir entre 20 a 30 mil plantas, e aqui passo a expressão plantas e não árvores, porque são plantas de todos estes traços que estão cá, ok? Para tentar imitar um pouco mais a natureza. Mas vocês agora dirão, mas isso é uma loucura, porque na verdade vocês estão aqui a colocar montes e montes de plantas próximas umas das outras, vão competir e tudo mais, e então vai basicamente fazer com que as plantas não consigam estar tão saudáveis quanto poderiam estar. E eu vou tentar convencer-vos muito rapidamente acerca de porque é que isto pode fazer sentido, ok? Uma das razões é o facto destas plantas nativas se conhecerem há milhares e milhares de anos. Há interações entre os fungos, as raízes e o próprio solo que permitem uma melhor comunicação e distribuição de nutrientes. E quando nós colocamos uma planta exótica, portanto uma planta do outro lado do mundo, estamos a introduzir uma planta que não fala a mesma linguagem. E isto depois tem repercussões no solo e na própria qualidade do próprio sistema, ok? Também, na verdade, como nós aqui estamos a dar a estas plantas um solo rico, como eu falei ao início, e estamos a dar água, pelo menos durante os primeiros 2, 3 anos, até que depois se torne independente, a única coisa pela qual elas irão lutar será pelo solo. Então isto fará, em teoria, como há alguns artigos já descritos, que isto vai fazer com que as plantas cresçam mais rápido devido a esta competição saudável, ok? E também, na verdade, isto também tem influência na parte da sobrevivência no verão e no inverno, ok? No inverno o que acontece muitas vezes é as geadas matam muitas plantas, porque as plantas estão muito separadas umas das outras, não têm proteção, elas acabam por sofrer com isso. Portanto, ter plantas próximas umas das outras ajuda e promove esta componente de proteção. E também no verão, o contrário. A sombra que é feita pelas plantas para o solo, a retenção de água permite uma saúde melhor do ecossistema, ok? Claro que é sempre assumida que há mortalidade, mas isto toca com o último ponto aqui, que tem a ver com a abundância, okay? Que é uma coisa fundamental de nós nos relembrarmos, até como seres humanos, porque nós vivemos sempre num ambiente de escassez de oportunidades, não há trabalho, não há dinheiro e tudo isso, e a natureza mostra-nos que é o contrário, que há uma abundância de oportunidades, de energia, de recursos que é possível distribuir. Então nós, quando tentamos aqui colocar várias plantas, assumimos que existe alguma mortalidade, como sempre, mas as plantas que lá vão se estabelecer vão conseguir ficar independentes e conseguir continuar os seus ciclos de maneira a que no futuro haja uma floresta mais saudável. E finalmente, comunidade, porque este tipo de espaços nas cidades são feitos pelas pessoas, para as pessoas e para a natureza. Então, quanto mais pessoas estiverem envolvidas, comunidades, entidades e empresas, maior será o seu sucesso, ok? Mas a verdade agora estamos a falar de Portugal. Agora fazendo um pouco de foco do mundo para Portugal, como é que isto começou? E agora uma breve história de como é que isto começou. Cá em Portugal, as mini-florestas começaram ali na Faculdade de Ciências, quando na altura um projeto europeu financiou esta ideia de criarmos uma mini-floresta na Faculdade de Ciências, ok? Onde a intenção basicamente era, como eu vos falei, substituir ou um relevado ou uma zona abandonada e tentar transformar num local que fosse semelhante ao que antes Lisboa era, antes de haver tantos edifícios, ok? Agora aqui um vídeo muito curtinho, só para vocês terem uma noção. Portanto, isto era o cenário em 2020, um clássico relevado de Lisboa, que tem árvores e arbustos, ok? 2020. 2021 começaram os seus trabalhos. Em 2021, no março, isto foi o final da plantação e passado um ano, as plantas estavam assim. E passado 2 anos, 3 anos, no verão, as plantas estavam assim, ok? Ao não ter reparado que estas árvores que estão aqui todas a ocupar eram sobreiros, ok? Isto é um pequeno pormenor.
Todas aquelas imagens que vocês viram no início, vou aqui passar novamente só porque eu acho que é curioso, só assim muito rápido. Todas estas árvores que vocês veem aqui no início, neste relevado destes sobreiros, desculpa, só porque acho que é um pormenor que é interessante. Estas árvorezinhas estão aqui plantadas há 20 anos. E elas em 3 anos cresceram muito mais do que cresceram em 20 anos. Portanto, mostra o potencial que há da companhia das plantas, da melhoria do solo e de algum cuidado. Okay? Pronto. E a verdade é que isto é uma imagem de um ano para o outro, portanto, num ano estava assim e no ano a seguir estava assim. Portanto, isto vê-se o potencial que a natureza tem de se regenerar ela própria quando nós conseguimos dar alguma ajuda num ambiente urbano que está isolado de todo o resto. Okay? E a verdade é que quando isto aconteceu, a partir deste momento, as pessoas meteram mãos à obra cá em Portugal. Então, várias entidades, empresas, associações, projetos individuais começaram a liderar este movimento cá em Portugal e é um pouco aqui que dá a ponte para a rede das mini-florestas. Eu vou apresentar muito brevemente os 6 projetos que estão aqui representados hoje também, que estão a liderar um pouco este processo das redes, ok? Ou melhor, da rede das mini-florestas. A primeira é a Tuadapt, está aqui só por ordem, não com nenhuma ordem específica. Tuadapt é uma empresa de serviços de adaptação climática, tem sido responsável por algumas florestas. É responsável pela plataforma ODS Local, que para quem conhece ou não, é uma plataforma onde os municípios podem pôr basicamente os seus resultados em nível dos ODS e é também responsável pelo mapeamento das mini-florestas, ok? Aqui umas imagens muito breves, imagens da floresta, portanto isto era um relevado há 2 anos atrás e agora já não é um relevado. Umas imagens aqui de outra que estamos agora num processo de construção no ISEL e uma numa escola também, portanto todo esse potencial. A seguir, Ilhas de Biodiversidade, um outro projeto aqui também irmão, cuja intenção era mesmo criar mini-florestas. O foco tem sido em Lisboa e Val do Tejo, mas tem feito um trabalho incrível pelo nosso Vítor, que está aí atrás, com um trabalho muito interessante sobre regenerar a Lisnave. Para quem não conhece, são locais que são abandonados quase muitas vezes. E então está a haver um trabalho incrível. Vocês podem ver que isto é uma imagem da plantação, isto é uma imagem do ano a seguir. Na Lisnave, que não tem sol, não tem nada, e até aqui é possível isto acontecer, ok? Uma imagem aqui aérea e vê-se o potencial deste mesmo trabalho. Depois a Urbeia é uma associação cá de Lisboa, cujo objetivo é a defesa ambiental, também trabalham com a Câmara de Lisboa e outros na criação deste tipo de espaços. Tem-se focado em ambientes públicos, institucionais e hospitalares. Portanto, aqui umas imagens das zonas no Arieiro e na Bela Vista, onde se tem trabalhado todos os sábados de manhã. O que antes eram relevados agora estão assim passado um ano. Recentemente também criaram uma floresta com a unidade de oncologia do Hospital de Lisboa, porque uma das partes que tem aqui a importância tem a ver com o cuidado das pessoas e a melhoria da qualidade da saúde e do bem-estar. Portanto, agora têm trabalhado com a unidade de oncologia, com os seus pacientes, no uso de espaços verdes para a sua reabilitação. E também com a Agência Portuguesa do Ambiente, aqui em Lisboa, a tentar regenerar alguns dos seus espaços. A Nativa Waki, aqui presente pela Sónia, que está aqui à minha frente, também é um projeto para a criação de mini-florestas. Tem-se focado um pouco por todo Portugal, começando no Algarve e indo até ao Alentejo. Ela tem trabalhado muito também com escolas que têm um potencial enorme a nível da educação. E aqui vê-se a importância da comunidade, desde os mais pequenos até aos mais velhos. Então isto é algo, lá está, uma imagem do trabalho da Sónia faz com as escolas, porque na verdade as florestas começam quando nós somos pequeninos e começam na parte da educação. Portanto é um passo que é fundamental, ok? Uma mini-floresta plantada com pouco mais de um ano, ok? Portanto, aqui vê-se a diferença do para fora e do para dentro, ok? Depois a Forest Impact, aqui também representada pelo Charles e pela Manuela, o projeto de criação de mini-florestas de Évora, mas também tem focado um pouco por todo Portugal. E, novamente, como tal, a importância que tem aqui a parte das comunidades, a importância que tem a entreajuda, uma imagem perfeita da ideia do método da densidade de plantação, da interação comunitária, da cobertura do solo para reter a umidade e a importância que tudo isto tem num simples gesto como é plantar uma oliveira. Okay? E a última aqui, e não menos importante, Biggest Mini Forest, um caso muito interessante que está a juntar a ideia do Miyawaki de densidade de plantas nativas com o uso de plantas comestíveis. Portanto, na verdade, a Louisiana tem feito um trabalho muito interessante, um pouco por todo o país, criando pequenas bolsas de mini-floresta onde juntam plantas nativas e plantas comestíveis. Portanto, acaba por ter um impacto não só para a biodiversidade, para o ambiente por si, para as comunidades, mas também desde o ponto de vista da nutrição e da alimentação. Okay? E a verdade é que estas florestas, que na altura, em 2021, havia uma, hoje em dia há 44. Vocês podem consultar aqui neste site, que é da plataforma ODS Local, onde, na verdade, existe um grande foco aqui na zona de Lisboa e da margem sul, mas como vocês veem, vai-se espalhando um pouco por todo o lado. E então é daqui que nasce, na verdade, a ideia de criar isto que eu vim cá falar hoje, que é a rede de mini-florestas.
Ou seja, dada a necessidade de criar mais resiliência entre nós, de partilharmos dificuldades, partilharmos resultados, decidimos criar uma rede que potencie o espalhar deste tipo de projetos, que potencie e facilite também a comunicação de entidades como empresas, câmaras municipais, juntas de freguesia e outros, para comunicarem connosco e então conseguirem fazer mais deste tipo de espaços. Como vocês veem aqui, há pontos de interrogação, porque nós temos todo o gosto que outras associações, empresas, projetos particulares que usem este tipo de metodologia se juntem a nós, pois acreditamos que este movimento tem um potencial bastante grande na perspectiva, novamente, da biodiversidade, na perspectiva comunitária e na perspectiva da saúde pública, ok? E a verdade é que isto tem vindo a ser espalhado um pouco por todo o lado, a ideia das mini-florestas e da própria rede, ok? Tem vindo a ser reconhecido este tipo de papel. Nós achamos que é fundamental para que no futuro, no Mediterrâneo especialmente, que se prevê cada vez mais seco, cada vez mais árido, que as pessoas que estejam cá daqui a 50 anos, 100 anos, continuem a ter uma possibilidade de viver num ambiente que é verde, porque a verdade, as cidades têm cada vez mais pessoas e isso não quer dizer que nós possamos pôr de lado a natureza, mas sim o contrário, temos que a trazer de volta para as nossas vidas. Caso queiram ter mais alguma informação, no Instagram podem encontrar a nossa plataforma, que está aqui, Mini Florestas de Portugal. Se tiverem algum interesse, ou entrar em contato connosco por alguma curiosidade, se tiverem conhecerem alguém que quer fazer isto, algum tipo de espaços, podem enviar um e-mail para charles@forestimpact.com, que é o nosso representante aqui neste momento. E só vos queria deixar um muito obrigado por terem estado cá e por estarem a ouvir. E desejo-vos um excelente resto de dia e um bom fim de semana. Se alguém tiver alguma questão, temos 8 minutos. Alguma dúvida, uma coisa que me queira dizer que eu disse alguma asneira, estão à vontade. Fui super esclarecedor. Afinal não foi. Diga-me. Quer o microfone? Tem. Eu sou o presidente de uma cooperativa de habitação que foi criada recentemente aqui em Cascais para ver se os jovens não são obrigados a emigrar. Estamos a negociar um terreno que, em princípio, penso que iremos conseguir comprar. Esse terreno terá cerca de 3.000 metros quadrados para espaços verdes. E eu estaria muito interessado em que pudéssemos, nesses 3.000 metros, fazer uma coisa dessas. Mas por aquilo que eu vi, as nossas áreas são todas bastante mais pequenas. É um bom ponto, que eu não referi por causa disto de haver muita coisa para referir. Nós, tipicamente, o Metro Miyawaki originalmente começa com uma área mais pequena de 100 a 300 metros quadrados. Há alguns casos, por exemplo, na Urbem nós temos uma que tem cerca de 2.000 metros quadrados. As coisas são possíveis de se fazer. O que requer é, este tipo de método exige algum cuidado das pessoas. Ou seja, não é uma coisa que nós possamos fazer, por exemplo, uma plantação e depois vai uma equipa de jardinagem e corta a relva à volta das árvores. Ou seja, a ideia é exatamente a contrária, que é envolver as pessoas para que elas tirem o trabalho das mãos das juntas, das câmaras e se sentem mais apropriadas para fazer isso. Então, a menos que haja, e que todos nós aqui referimos sempre, a necessidade de haver um trabalho comunitário antes, para que as pessoas sintam que o espaço é delas, nós nunca aconselhamos muito, pelo menos falo por mim aqui, fazer uma área muito grande de uma vez só, porque exige algum tipo de cuidado. No entanto, não há uma limitação a nível de área de tamanho. Claro que quando vamos, por exemplo, para zonas rurais, aí é diferente, porque há uma questão de acesso de água, há outras questões que são importantes de definir. A nível urbano, acho que falo pela rede, nós teríamos todo o interesse em falar convosco e ver o que é que seria possível, ou fazer uma coisa mais pequena, ou algo maior, até porque nós estamos muito sempre em busca de fazer coisas que sejam em colaboração com as várias entidades nossas, porque cada um de nós tem valias diferentes e então achamos que conseguimos contribuir. Portanto, se quiser depois enviar um e-mail ou falar connosco depois disto, podemos... A partir de uma cooperativa já é uma comunidade. Sim, ótimo, claro. Estão juntas, Sim. não tem nenhum problema e vão viver... Espetacular. Claro. Ao lado do terreno vai ter a parte... Excelente. Excelente. Eu digo isso porque geralmente nós, ou seja, há uma escola que quer fazer ou há uma junta que quer fazer, então nós vamos e ajudamos a construir a comunidade. Se ela já existe, é só potenciar e capacitar para que isso aconteça. Mas muito obrigado, claro que sim. Tens falado depois. Mais alguma questão? Fui super esclarecedor agora. Espetacular, está tudo com fome já para ir ao almoço, não é? Parece muito bem.
Olá, eu tenho uma questão para fazer. Força. Diz respeito à parte comunitária, que creio que seja uma das funções destas mini-florestas, que é serem feitas pela comunidade para a comunidade. A minha pergunta é quando é que se inicia este processo? Ou seja, só durante a plantação e manutenção, ou existe também trabalho de... Boa, então olha, isto é uma boa pergunta, porque geralmente as pessoas pensam que uma plantação de uma floresta é uma plantação normal, basicamente vamos lá nós e ajudamos a plantar e está feito e depois há um trabalho depois. Mas como eu estava a referir ainda antes ao senhor José Batalha, há um trabalho com as comunidades antes. No caso, por exemplo, numa escola, num hospital, num lar, qualquer centro, é importante escutar o que é que as pessoas gostariam de lá ter naquele espaço. Não sermos nós a impor algo que nós, os técnicos, os biólogos, a malta que faz isto, quer fazer. É importante escutar. E é importante escutar porque só dessa forma que as pessoas vão sentir que aquilo é um projeto deles e vão querer cuidar. Nós, por exemplo, no caso da Faculdade de Ciências, que foi aquela primeira que nós fizemos, nós demorámos 9 meses na altura. E 7 dos 9 meses foi de falar com parceiros, falar com pessoas, escutar o que as pessoas queriam, mudar designs, alterar designs, pôr um banco, tirar um banco, pôr um lago, tirar um lago, porque é importante esta parte, porque acima de tudo depois não vai ser nem a Urbem, nem a Forest Impact, nem a Network que vai ficar a cuidar do espaço para sempre, idealmente seja que as pessoas da comunidade o façam. E para isso têm que estar capacitadas a saber o que fazer e também têm que sentir que o espaço é deles ou delas e então sentirem que têm essa responsabilidade, que no meu ponto de vista é algo que é positivo. Portanto, eu quase que arrisco dizer que há muito mais trabalho antes de plantar do que durante a parte da plantação ou mesmo depois. Porque se foi bem feito esse trabalho antes de envolvimento comunitário, tudo o resto depois é muito mais fácil. Mas é necessário, é uma energia invisível, nós às vezes chamamos de energia invisível como chamamos ao sol, que é invisível, que a gente só vê as plantas, mas se essa componente não existir, o resto também não existe. Nós vamos lá e vemos as plantas muito bonitas, mas elas só estão tão bonitas, tão cuidadas, quanto mais foi o cuidado com o sol e o cuidado com as pessoas. Portanto, é uma parte fundamental, na verdade, a parte técnica de que plantas, tudo isso é relativamente fácil, o desafio muitas vezes é a parte social e então é aí que nós também despendemos muita energia, tipicamente. Mas obrigado pela questão. Algo mais? Vamos almoçar? Tá? Muito obrigado, malta. Obrigadíssimo.